tudo bem? Professora, aquela atividade de saúde mental era para enviar até hoje? É ontem. Você mandou Ontem hoje, né? foi. Eu achei que era até hoje, aí depois que eu perguntei lá no grupo, eles falaram que era ontem. É Na ontem. verdade, eu já tinha feito aquele dia, aí ficou para mandar no e-mail, acabou que eu esqueci. Mas você chegou a discutir aqui, não discutiu? Aham. Tá anotado. O seu vai ser considerado, Nátia, porque ele tá anotado. Porque naquele dia, na gravação, depois eu vou até conferir de novo, mas eu acho que você falou mesmo, aí vai ficar, vai valer. Mas quem não estava nem na aula, porque todo mundo tem que mandar depois, porque como eu já tinha falado, essa atividade ela conta também como ponto de caderno, né? Depois, todo mundo tem que mandar, mas aí os 6 pontos da atividade vai valer 6 pontos só para quem mandar no prazo. Aí, como você já tinha participado no dia, então vale como você fez no prazo também. Tá, beleza, então. Bom dia. Boa tarde, Vanessa. Acordou, minha filha? Acordei cedo. Ó, hoje eu não sei o que aconteceu comigo, não. Só acordei sozinha, 5h30 da manhã. Nossa. Acordei com raiva do meu dedo, porque ele não quer desinchar de jeito nenhum. Eu peguei, chuchei uma agulha no meu dedo, furei ele, Não. Boa tarde, pra ver pessoal. se sair pus. Tá, Boa tarde. Simone, tá O boa? que você arrumou com esse dedo seu, minha filha? Olha só, eu tinha feito minha unha. Aí, tipo assim, meu dedo, qualquer machucadinho que dá na unha, aí Você que inflama. fez, né? Não, claro que não, você é doido. Não tem paciência pra isso, não. Aí, beleza, inflamou. Aí, deu lá, ficou vermelho, inchado, tudo. Aí, na hora que tava melhorando, meu irmão, pra ajudar, meu irmão pisou no meu pé. Aí, minha unha arrancou lá na cara. Nossa Senhora. E Deus, já tá inchado, já tem um tempão. Já eu acordei hoje, perdi a paciência. Já outro dia eu estava até pus. Eu peguei e furei o dedo pra ver se ia sair, mas pus, não saiu, não. Só Aqui, doeu mais. pinga de pirona no dedo. Só doeu mais. Não vai não, só pinga para você ver. Melhora a dor e desinflama. Pinga aí para você ver. Chuchei uma agulha aqui no dedo, aqui, minha filha. Não. Simone Nogueira. Tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Ô, Simone, você mandou a atividade foi hoje? Eu mandei ontem, só que aí deu um erro de internet no meu celular, eu enviei do celular do meu marido. Aí mesmo assim deu erro. Aí eu reenviei hoje de manhã. Mas você fez o print desse erro? Tem como eu enviar. Você Tem fala da, como? da mensagem não enviada, né? É, Tem como te mandar. porque aí justifica, porque senão, minha filha. Ai, bonita, faço não. Não, mas semana passada você participou também, não participou da aula? Participou, foi o mesmo que eu falei. Ah, Aí eu não, só então, não, digitei. então tá tranquilo, não, então tá tranquilo. Porque Mas eu entra te no mando também o mesmo, print. Deu não, quatro, deu porque entra quatro no erros. mesmo caso da Nath. Ah, tá. Então tá bom. É isso Ô, aí. bonita, Oi, você recebeu o meu, né? recebi. É só quem Ah, tá fora do prazo. tá. Desculpa, vergonha. Te perdoo, Simone. A gente tá todo mundo aí querendo fazer aula de saúde mental, né? Tá sim, sacanagem isso, viu? Mas é porque antes era saúde mental. Aí vocês lembram que pediram pra trocar a ordem, colocar primeiro socorros Por mim, primeiro? podia ter só saúde mental. É, né? Gostava de primeiro socorro, agora eu não gosto mais, não. Culpa sua. Não, gente, primeiro socorros é ótimo. Não é, não. Só que online, né? Né? Então, por isso que é ruim. E culpa sua. Não, culpa minha nada, não tem nada a ver com isso. Tem, Como que é? O não. povo vai entrar mais gente? É pra gente já começar? Aqui, só uma pergunta. Você gravou os vídeos que você falou que ia gravar e mandar pra gente no AVA? Quais vídeos? Do primeiro socorro, que você falou a manobra de não sei o que lá, manobra de não sei o que lá? Qual manobra, gente? Peraí, eu não tô lembrando. É Aquela porque manobra lá dos eu dou nomes primeiro escritos. socorro para outras turmas também.
Olha, eu tenho vídeo de manobra de Heimlich, das aberturas de vias aéreas. É 2 vídeos daquelas manobras, até caiu na prova, no seu nome, pô. Já o Thrust Chin Lift. Isso. Tem lá. Já tá Você no colocou canal. lá? Deixa eu colocar aqui o link para vocês. Tá lá, sim. Mas você colocou Java? Não sei se eu coloquei na sua turma. Eu sou meio doida. Ah, normal, todos nós somos. De doido, de louco, todo mundo tem um pouco. Mas eu coloco. Eu coloco lá. Deixa eu ver aqui. Aí eu já passo o link para vocês aqui, só para ficar mais fácil. Enquanto isso, vai dando tempo para o pessoal entrar. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Aqui, esse link aqui é da manobra de Heimlich. E esse aqui é das aberturas de vias aéreas. Só conferir aqui. Gente, manda mensagem pro povo aí, ver se vai entrar mais alguém. Mas depois eu ponho lá para vocês, viu? Se não tiver. Aí. Bom, gente, já tem um tempão que a gente não tem aula de primeiros socorros, né? E aí, hoje, nós vamos falar sobre o transporte de vítimas. Ei, Áquila. Quem mais eu não dei? A Roberta dei oi. Lisiane, tudo bem? Ei, Ana, Clara. Olá, boa tarde. Tarde. Então, gente, vamos começar aqui nossa aula, né? Peraí. Deixa eu aumentar um pouquinho. Professora, boa tarde. Boa tarde. Você recebeu o meu exercício? Deixa eu ver. Recebi ontem, né, Ana? É. Recebi. Ah, que ótimo. É que eu tô arrumando casa, aí eu só tô conseguindo ouvir a aula. Ah, vem ela com esse tal de arrumar a casa do povo, gente. Uai, professora, tem que arrumar, né? Porque senão... Então, vamos lá, gente. Bom, nossa aula de hoje, então, é para falar sobre os transportes de vítimas. Esse transporte que a gente vai tratar hoje são os transportes de vítimas, né, de acidentados. E aí eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os tipos de transporte, porque vai ter meios que a gente vai conseguir usar a gente vai ter recurso e vai ter vezes que a gente não vai ter, né? Então é justamente sobre nessa perspectiva que a gente vai abordar a aula de hoje. Bom, então, o que seria então um transporte acidentados? Esse transporte ele é um determinante de boa prestação de primeiros socorros. Por quê? Porque esse transporte, gente, ele vai interferir diretamente na continuidade do cuidado do paciente. Então, não adianta você fez uma boa abertura de vias aéreas, você conseguiu ventilar aquele paciente da forma adequada, mas na hora do transporte, o transporte é mal sucedido, é mal feito. Então, sem cuidado nenhum com risco de lesão ou não, de coluna, ou de qualquer algum membro que seja fraturado ou não. Então, sem técnica, sem conhecimento, esse transporte pode provocar vários danos na vítima e às vezes irreversíveis. Então, e pode levar, inclusive, a óbito. Então, se
Não adianta a gente só fazer o primeiro atendimento e o transporte ser mal feito. Tem que dar uma continuidade até o final da prestação de serviço, que seria até a chegada, né, no ambiente hospitalar. E aí, então, vão existir várias maneiras, né, de transportar um acidentado, e cada maneira é compatível com o tipo de situação que o acidentado se encontra. As circunstâncias gerais do acidente também, e cada técnica de transporte requer habilidade e maneira certa para ser executada. Então, não adianta, eu estou sozinha e eu preciso pegar esse paciente que teve um mal súbito aqui, teve uma parada cardiorrespiratória, eu preciso levar ele para o hospital. Mas aqui onde eu estou, meu telefone está descarregado, não pega, não tem sinal. Como que eu vou fazer? Bom, muita gente, vocês são mais jovens, mas muita gente desconhece que o telefone, mesmo ele sem sinal, ele consegue fazer ligações de emergência, né? Agora, se ele tiver descarregado, por exemplo, não tem como. Então, numa situação assim, por exemplo, adianta você ir lá fazer os primeiros socorros do paciente, depois pegar ele e sair arrastando ele? Não adianta. Você pode causar uma lesão nele se tiver, por exemplo, uma costela fraturada, dependendo da forma que a gente pegar o paciente, a gente pode causar uma perfuração interna, né? E aí esse paciente tem uma hemorragia e, consequentemente, o óbito. Então, para um transporte bem realizado, quase sempre é necessário o auxílio de outras pessoas. Principalmente pessoas que sejam orientadas por quem estiver prestando os primeiros socorros. Então, quem é o dono da cena, gente? É aquele que está encabeçando os primeiros socorros. Se você é técnico de enfermagem, você sabe prestar os primeiros socorros, você que é o responsável pela cena, você que vai liderar todo mundo. Olha, eu quero que você pegue nas pernas, eu quero que você me ajude a virar. Na hora que eu contar até 3, todo mundo vira ao mesmo tempo. Nós vamos colocar ele assim, assado, nós vamos fazer esse tipo de mobilização ou não. Tá? Então, é isso que vai mandar. De uma maneira geral, o transporte bem realizado deve adotar princípios de segurança para a proteção da integridade do acidentado. Então, conhecimento das técnicas, né, para o transporte do acidentado consciente, que não pode deambular, transporte do acidentado inconsciente, cuidados com o tipo de lesão que o acidentado apresenta e técnicas e materiais para cada tipo de transporte. Então, isso tudo tem que ser muito bem abordado. Então, em muitos tipos de transportes, nós vamos contar com o auxílio de 1, 2 ou mais voluntários, né? Principalmente quando a gente vai fazer algum atendimento na rua, gente, geralmente tem aquele monte de gente que vem bisbilhotar, né? Então, nessa hora, a gente vai recrutar os voluntários. Qual vai ser o critério para você chamar alguém para ser voluntário, para te auxiliar numa prestação de um transporte de uma vítima, por exemplo, e até dos primeiros socorros? Você vai olhar, gente, principalmente, o que a gente olha principalmente? Se é homem ou se é mulher. Homem tem mais resistência física, então, quando, por exemplo, é para pegar a vítima, então o homem vai ter mais resistência, então a chance dele conseguir carregar é muito melhor, né, do que de mulher. Quanto mais jovem também melhor, claro que adolescente, não, né, gente, mas assim, entre um senhor de idade e um homem, né, na faixa etária, na faixa adulta comum, a gente vai escolher o homem que seja mais jovem que o idoso. Então, esses critérios são básicos, que no inconsciente mesmo a gente já resolve essa questão muito rápida e já escolhe quem vai nos ajudar. Então, para estes casos, a técnica correta também varia de acordo com o número de pessoas que vão realizar o transporte. O transporte de vítima é assunto, então, que causa muita polêmica. Por quê? Porque alguns falam que nós precisamos de aguardar, independente da situação que ele esteja, tem que aguardar a chegada do socorro, e outros, dependendo, acham que tenha a disponibilidade, acham que tenha a capacidade de levar esse paciente, de transportar esse paciente. Claro, gente, que vai depender de qual que é a cena, o que está envolvendo ali. Então, devemos tentar trocar informações, né, entre as pessoas que têm experiências. Então, por exemplo, se são 2 técnicos de enfermagem, então vamos conversar aqui para a gente ver como que vai ser a melhor forma da gente transportar esse paciente.
E, além disso, também, a gente tem que tratar esse assunto em que a competência, desde quase sempre exclusiva de prática e de habilidade física. Então, ou seja, para um transporte bem sucedido, o que vai mais contar? A habilidade física e prática. Por quê? Além de eu saber como transportar, eu tenho que dar conta de carregar aquele paciente. Porque se eu começar a esmurecer, aquele paciente também não vai ter o socorro adequado, né? Então, se eu não consigo fazer aquele transporte da forma adequada, talvez porque eu não tenho estrutura física suficiente para isso, talvez seja melhor mesmo a gente esperar. Aí, gente, nós temos a questão do resgate, né? O que seria o resgate? A própria existência da atividade de primeiros socorros, ela estabelece que, implicitamente, que o atendimento do acidentado no próprio local da ocorrência de uma emergência, de um acidente ou um problema clínico, seja um tipo de resgate, né? Então, ou seja, o paciente, o cara estava lá fazendo uma escalada lá na montanha, e aí ele caiu, bateu a cabeça, está desacordado. Os amigos que estavam com ele foram lá e chamou o SAMU, por exemplo. O SAMU não tem condição de chegar lá por terra, vai de helicóptero, mas o helicóptero não consegue parar muito próximo, então vai parar no local mais próximo que der, e os tripulantes vão a pé para terminar essa trilha. O que a gente tem que saber? Que aquilo é um atendimento de emergência, né? E que aquele acidentado ele pode estar com algum tipo de problema clínico, ou seja, se ele está desacordado, foi um TCE simples ou não, ele está com algum traumatismo mais exacerbado que está causando algum tipo de hemorragia, ele ficou inconsciente, por quanto tempo? Ele voltou a lembrar das coisas, ele sabe o que aconteceu, ele está orientado, não está? Então, essas coisas vão interferir no atendimento de resgate. Por quê? Porque a gente precisa de o quanto mais rápido, quanto mais ágil, maior a chance de recuperação desse paciente. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ter habilidade e competência para isso. Porque senão não adianta você chegar lá rápido, pegar o paciente rápido e levar. Em questão de segundos, você pode lesionar a coluna dele e ele ficar paraplégico ou tetraplégico em questão de segundos. Muitas vezes, dadas as proporções e circunstâncias em que ocorrem os eventos, existe então perigo para quem está atendendo a vítima. Então, quando a gente chega numa cena, gente, para um resgate, a primeira coisa que a gente tem que avaliar: a cena está segura para eu fazer o atendimento? Porque se a cena não estiver segura para eu realizar o atendimento, eu não posso simplesmente chegar lá e começar a atender o paciente. Ai, mas ele precisa de cuidado, ele precisa que pegue rápido, aí eu vou lá, vou puxar ele correndo. Não, se, por exemplo, está lá próximo de um local de desabamento, que aconteceu muito isso na época das chuvas, né, gente? Aqui em Belo Horizonte mesmo teve muito disso. Pessoas ficaram soterradas, né? Inclusive de pessoas que foram tentar ajudar a tirar os outros e aí ficaram soterrados também, né? Então, não adianta eu querer ser mais uma vítima. Eu não posso ser vítima em momento algum. Se eu estou socorrendo, eu sou socorrista, resgatista, mas eu não posso me tornar uma vítima. Então, a primeira coisa que eu tenho que assegurar é que a cena esteja propícia para eu conseguir chegar e atender. Se um acidentado, por exemplo, está se afogando ou exposto a descarga elétrica, gás ou substâncias tóxicas, inflamáveis ou explosivas e corrosivas, o primeiro cuidado a ser tomado é o resgate do mesmo. Então, ou seja, primeira coisa que a gente tem que fazer é resgatar a vítima para depois tomar qualquer atitude em relação ao ambiente. Então, tá pegando fogo. Primeiro a gente vai lá apagar o fogo para depois tirar a vítima? Não, primeiro a gente tira a vítima para depois olhar patrimônio e o que for necessário, tá? Então, a gente sempre vai socorrer a vítima primeiro, sempre procurar restabelecer, tirar a vítima do local, trazer a vítima para um local seguro. Então, quem socorre deve ser capaz de identificar a quantidade
e a qualidade dos riscos, né, que se apresentam em cada caso, e saber como resolver o problema, evitando expor-se inutilmente. Então, é aquilo que eu já falei também. Não adianta, por exemplo, tá sofrendo uma descarga. A vítima tá lá, caída lá, você tá vendo que ela tá ainda recebendo a descarga, você vai lá simplesmente puxar ela. Não, você tem que saber como tirar essa pessoa da descarga elétrica primeiro, antes de socorrer ela, não é? Então, o que a gente precisa no caso, por exemplo, de choque? A gente precisa de um objeto que não vá passar para a gente a descarga elétrica, não é isso? Que ele seja isolante, que ele seja um isolante, né? Então, que material que seria isso? Você está numa casa, você está vendo uma pessoa tendo um choque. O que a gente pode usar numa casa, por exemplo, gente? A gente pode pegar um cabo de vassoura, né? A madeira, por exemplo, ela é um isolante térmico, ela não vai permitir ela é um isolante elétrico, ela não vai permitir que o choque que aquela pessoa está levando vai passar para mim. Então, o que a gente vai fazer? Com a madeira, por exemplo, com esse cabo de vassoura, por exemplo, a gente consegue afastar aquelas fiações da pessoa, o que seja que esteja encostando na pessoa para fazer o choque nela, para fazer com que cessem os choques e depois, se tiver tudo certinho, não tiver perigo para mim, eu consigo ir lá e fazer o atendimento para a pessoa. É preciso também ter consciência da necessidade de agir rigorosamente dentro de seus limites de sua competência. Não adianta, gente, principalmente quando a gente vê que é alguém conhecido, que é um familiar, a gente quer porque quer agir, quer fazer. Mas se eu não tenho competência suficiente, se eu não tenho habilidade física suficiente para pegar, por exemplo, o meu pai, carregar ele sozinho, tirar ele, por exemplo, de um rio que esteja afogando, meu irmão, meu filho, não adianta eu querer ir, gente. A gente então tem que ter essa consciência. Olha, o meu limite é esse. Eu não sei nadar. Eu posso jogar alguma coisa para essa pessoa pegar, mas eu não posso pular na água e querer ir lá nadar e pegar essa pessoa, não. Por quê? Porque quando a pessoa está afogando, por exemplo, gente, ela está procurando segurar em alguma coisa. Se você vai lá para tentar agarrar ela também, ela vai te afundar junto com ela. Então, é preciso a gente ter perícia para a gente saber até onde que a gente vai ou não. Vai morrer os dois. Exatamente. No caso de resgate de vítima de acidente, só depois de efetuado o resgate é que podemos assumir a iniciativa de prestar os primeiros socorros. Então, ou seja, gente, dependendo da cena, né, primeiro a gente pode ser que dependendo da forma que for o resgate, a gente pode causar algum tipo de lesão nesse paciente? Pode, mas o principal, né, que vai ser sempre o intuito de restabelecer a conexão da vida, ou seja, o paciente para ele conseguir permanecer vivo. Então, primeiro a gente vai tirar ele de um local, né, que não tenha condições da gente realizar nenhum atendimento, nenhum procedimento. A gente vai fazer o resgate dessa vítima para um local seguro e aí sim nós vamos iniciar os primeiros socorros. Independente da atuação do pessoal da segurança, se existir, quem for socorrer, deve estar sempre preparado para orientar ou realizar ele mesmo resgate. Porque, gente, independente da quantidade de pessoas, se você é um profissional da saúde, se você está apto para isso, então você tem que estar pronto também, tanto para fazer quanto para orientar. Às vezes, por exemplo, já aconteceu um caso, foram com colegas de trabalho, mas né, a gente serve como exemplo. Eles foram fazer um atendimento próximo de uma cachoeira, mas o pessoal, eles caíram tipo eles estavam fazendo escalada, e aí eles caíram tipo entre rochas. E aí, na parte de baixo, era mais largo, mas por onde eles caíram, era mais estreito. Então, o pessoal não estava conseguindo chegar lá. Aí, uma pessoa estava ferida e a outra não. O que eles fizeram? Eles foram dando os comandos, foram jogando os materiais, foram dando os comandos para aquele acompanhante, né, que também era uma vítima, fazer a ligação, fazer o atendimento. De todo mundo tá cortando, gente, eu sou da Roberta. O meu tá normal.
No meu não tá, não. Beleza, Roberto. Tem mais Tá alguém? cortando, agora já arrumou. Voltou, não. Tá tranquilo? O meu tá Agora cortando tá. ainda. Agora tá. Beleza. Vocês ouviram o que é que eu volto a esse exemplo? Ouvi. Eu ouvi Tá. até a parte do cara que tava dando comando. Isso, aí o que acontece? A equipe não conseguia fazer o atendimento, então eles mandavam os equipamentos, né, que a pessoa estava com a fratura exposta, e aí o que eles fizeram? Eles mandaram tala, né, eles conseguiam jogar, e aí eles pegavam lá embaixo, aí mandou tala, mandou atadura. Ai, gente, de novo. Oi. Oi, Lauris. Tá dando ou não tá? Não tá Olha, dando pra no se meu tá dando entender. interferência, tá cortando toda hora. Uai, gente, que estranho. Ó, a internet aqui tá ok. Gente, É só um só a minuto. voz que tá cortando, mas a imagem tá boa, só o áudio que tá cortando. Aqui, então, peraí. Eu vou fechar aqui o áudio aqui e a imagem, só para eu mexer ali atrás do computador e já volto, tá? Peraí. Gente, e agora? Como é que tá? Fala comigo aí, gente. Agora. Continua falando. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Ah, agora sim. Melhorou? E no fundinho tá um ruidinho, mas tá melhor do que antes. Ai, meu Deus. Roberta, como é que tá? Tá me ouvindo agora? Agora eu tô, Simone, perfeitamente. tá ótimo. Deu uma futucada lá. Então, vamos dar continuidade aqui, gente. Então, voltando aqui, vou contar o exemplo de novo. Às vezes a gente precisa a gente não consegue fazer o resgate de forma direta, tá? E a gente tem que estar pronto tanto para orientar quanto para fazer. Então, sempre, nós, como profissionais da saúde, nós temos que estar atentos, estar pronto para fazer as duas coisas. Porque se você sabe executar, você também sabe falar como fazer, né? E aí, o que aconteceu uma vez com uma equipe, né, de colegas meus, é que
havia duas pessoas e eles estavam escalando próximo de uma cachoeira, e aí entre as rochas eles caíram. Aí na parte que eles caíram, a equipe não conseguia chegar para pegar, para fazer esse resgate, para fazer o atendimento. E aí, para puxar eles da forma que uma das vítimas estava, para fazer o resgate, né, que precisava dos bombeiros, ele precisava estar pelo menos estabilizado primeiro, porque ele estava com várias fraturas, né, expostas, inclusive, e aí, senão, essa pessoa não ia conseguir, né, ia piorar muito o estado. Então, o que a equipe fez? Enquanto a equipe de bombeiros estava, né, chegando, a equipe do SAMU, eles foram dando as orientações de como que o outro ia fazer. Que o segundo, um caiu e o segundo não caiu. O segundo, ele foi descendo para conseguir chegar no colega. Então, ele estava só com umas escoriações superficiais, que ele foi descendo mais rápido. Então, eles foram orientando eles, né, jogando os materiais, e ele que foi fazendo, então, essas imobilizações, e esse primeiro atendimento, então, foi o próprio colega, que não tinha experiência nenhuma com primeiros socorros, foi quem fez, porque a equipe conseguiu orientar. Depois disso, aí deu tempo da equipe do bombeiro conseguir entrar, pegar, eles jogaram equipamento e tal, e conseguiram também orientar ele para conseguir fazer, para subir o colega dele. É preciso também, gente, estudar com atenção as noções de resgate que estão contidas nos itens sobre choque elétrico, né, que é da pesquisa que vocês vão fazer, sobre incêndio, gases, substâncias tóxicas, né, que a gente precisa saber como realizar os procedimentos ou não. A gente tem que saber, adianta eu querer entrar de qualquer jeito, sem nenhum equipamento, num local, por exemplo, que as pessoas estão lá desmaiadas por causa de gases ou de algum tipo de substância tóxica que esteja no ar? Não adianta. Se eu não for com equipamento, eu vou virar mais uma vítima. Então, a gente precisa ter conhecimento de como agir em cada situação para que a gente não se torne uma vítima também. A gente ainda deve ter sempre com a gente informações e números de telefones de hospitais, serviços de ambulâncias e centros de informações tóxico-farmacológicas. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem o Orestes Diniz, que lá, quando tem uma vítima de mordedura, picada de inseto, mordeduras, picada inclusive de cobra, dependendo do tipo de... Essa pesquisa eu já passei para vocês, gente. Inclusive é para semana que vem. Parece ser para semana que vem. Tá junto com aquelas outras lá, né? Com a atividade avaliativa lá. Tá bom. Isso. Achei que era sobre essa explicação sua. Não, já tá junto lá. Tá. No Orestes Diniz, que é lá na área hospitalar, em Belo Horizonte, lá é a referência desse tipo de atendimento. Então, por exemplo, se tem um paciente com mordedura, tá lá no meio da mata, lá fazendo trilha nessas montanhas diversas que tem aqui em Minas, por exemplo. Aí sofre um acidente, os bombeiros vão lá fazer o resgate. Eles vão encaminhar para o Orestes Diniz, nem que seja por telefone, o caso, para já preparar a substância. Por exemplo, lá tem que encaminhar para o João 23, o Orestes Diniz vai mandar o tipo de medicação, a sorologia, lá para o João 23, tá? A mesma coisa em tipo de tóxicos, dependendo da substância tóxica, o Orestes Diniz também vai ter um tipo de sorologia, um tipo de medicação para combater. O transporte, então, de acidentados ou de vítimas de mal súbito requer de quem for socorrer o máximo de cuidado e correção de desempenho, com o objetivo de não lhes complicar o estado de saúde com o agravamento das lesões existentes. Ou seja, você tem que tentar minimizar o máximo, né, para não piorar o quadro do paciente. O paciente ele tem que estar, durante o transporte, ele tem que estar seguro, porque senão pode agravar ainda mais as lesões, né, e tudo.
Então, antes de iniciar qualquer atividade de remoção e transporte de acidentado, a gente tem que se assegurar da manutenção da respiração do paciente, né? Dos batimentos cardíacos, das hemorragias, se tem alguma ou não, que deverão ser controladas, né? E todas as lesões traumato-ortopédicas deverão ser imobilizadas. O estado de choque deve ser prevenido. Então, o que a gente, antes da gente tirar um paciente do lugar, que a gente tem que fazer? Ressalva em caso de resgate extremo, tá, gente? Primeiro a gente tem que estabilizar o paciente. Então, a gente tem que avaliar os sinais vitais, tem que prevenir de risco de qualquer tipo de choque, né? Choque hemorrágico, anafilático, qualquer que seja. E temos também, principalmente o hemorrágico, né, gente, em caso de acidente. E temos também que nos precaver em relação às lesões, né, ortopédicas, aos tipos de fraturas. Então, quanto mais se movimentar um local fraturado, mais dor aquele paciente vai sentir e mais risco de corte de artéria, de lesão ainda maior, esse paciente vai ter. Então, a gente sempre vai tentar minimizar o máximo possível para esse paciente. O acidentado de fratura da coluna cervical só pode ser transportado sem orientação médica ou de pessoal especializado nos casos de extrema urgência ou iminência de perigo para o acidentado e para quem estiver socorrendo. Então, por exemplo, o paciente caiu do alto e bateu a cabeça numa pedra, por exemplo, e está lá desacordado. Ele tem um risco de estar com uma lesão na cervical muito grande. Mas, por exemplo, ali está caindo um monte de terra ou está caindo um monte de pedra, o risco desse paciente virar óbito por causa de um soterramento é muito grande, né? E aí, inclusive, quem estiver ali para socorrer, ele também pode acabar virando uma vítima. Então, nesse caso, independente se você tem uma autorização de alguma equipe médica ou de alguém especializado, você pode fazer a remoção daquele paciente, tá? Daquela vítima. Somente nesses casos de extrema urgência. Enquanto se prepara o transporte de acidentado, a gente tem sempre que tentar acalmar esse paciente, principalmente demonstrar tranquilidade, né? Com o controle da situação. Porque se aquele paciente ele sentir segurança no atendimento, a tendência é que ele fique menos apavorado, tá? Que ele se sinta mais seguro e que aí ele tende também a ajudar mais. É necessário estar sereno, né, para que o acidentado possa controlar suas próprias sensações de temor ou de pânico. Então, se você tiver em pânico, ele vai pensar assim, nossa, o meu caso é muito, muito mais grave do que eu penso. Muito mais grave do que eu estou sentindo ou do que eu estou vendo. Aí ele vai ficar num pânico muito, muito grande também. Agora, se você ficar mais calmo, ele vai falar assim, não, isso aqui não está tão feio assim não, porque ele tá me entendendo, ele tá tão tranquilo. É claro, gente, que a gente não consegue ficar totalmente tranquilo, mas o máximo que a gente conseguir. É recomendável o transporte de pessoas nos seguintes casos. Então, vítima inconsciente, estado de choque instalado, grande queimado, hemorragia abundante, choque, envenenamento, mesmo que consciente, picadura por animal peçonhento, acidentado com fratura de membros inferiores, bacia ou coluna vertebral, acidentados com luxação ou entorse nas articulações dos membros inferiores. Gente, percebam aqui que aqui a gente só fala de fratura de membros inferiores. Por quê? Se for fratura de membro superior, a gente não precisa fazer o transporte dessa vítima. Essa vítima consegue levantar, né? Porque as pernas dela vão estar tranquilas. Então, essa vítima consegue levantar e fazer o seu próprio deslocamento. Mas nesse caso, a gente precisa fazer o transporte dessa vítima. Por quê? Porque quanto mais tempo demorar, mais risco essa pessoa vai ter de eminência de morte. No caso, por exemplo, de fratura de membros inferiores, a gente tem que tratar o mais rápido possível. Por quê? Por causa da veia femoral e porque a gente tem o risco que, então,
eminente também de hemorragia, tá? Mesmo se a fratura for interna, a fratura for fechada, a gente pode ter uma hemorragia interna, né? Pode ter uma lesão de um vaso, de uma artéria importante, né? O risco também do paciente ficar paraplégico ou até tetraplégico também. Acidente com luxação ou entorse nas articulações dos membros inferiores também é um risco. A gente tem que fazer o transporte, por quê? Se o paciente está com um entorse, com a luxação, por exemplo, nas pernas, no pé, por exemplo, ele não consegue andar sozinho. Então, se ele não tiver uma ajuda, um auxílio, ele não vai conseguir sair do lugar. Nos outros casos, a mesma coisa. Independente se a vítima está inconsciente ou não, nesses casos a gente precisa de realizar o transporte. E aí o uso de uma, de duas ou três pessoas ou mais no transporte vai depender das circunstâncias do local, do tipo de acidente, quantos voluntários a gente tem disponível e qual que é a gravidade da lesão, tá? Então, quanto mais gente, sempre é melhor para o transporte, tá, gente? Porque quanto mais gente, menor vai ser a carga para cada um. Os métodos que empregam uma a duas pessoas socorrendo são ideais para transportar um acidentado que esteja inconsciente devido a afogamento, asfixia, envenenamento. Então, este método, porém, não é recomendável para o transporte de um ferido com suspeita de fratura ou lesões mais graves. Então, se é um caso de um tipo de resgate que não tenha risco de lesão, de fratura, duas pessoas, no máximo, já são capazes de fazer o transporte de uma vítima. Mas no caso de uma lesão mais grave, de um risco de fratura, né? Então, quanto mais pessoas, é melhor. 2 pessoas só não é recomendável, porque você pode piorar o quadro do seu paciente. Então, sempre que possível, né, a gente vai usar de 3 ou mais pessoas nesse tipo de transporte. No transporte de acidentado em veículos, alguns cuidados devem ser observados. O corpo e a cabeça do acidentado deverão estar seguros, firmes em local acolchoado ou forrado. Gente, quando a gente fala de transporte de acidentados em veículos, aí tem gente que fala assim, mas o paciente estava lá sentado, então ele pode levantar. Não, gente, ele não pode levantar. Mas você não vai conseguir colocar a maca lá que o paciente, a posição dele, ele está sentada, né? A gente tem um aparelho, a gente tem um equipamento, né, que é para transporte de veículo, que ele se chama CAD. O CAD, gente, ele vai ser, um imobilizador de coluna cervical, que ele pega até a coluna lombar, tá? Então, ele é um imobilizador de coluna completa. Ele vai fazer o atendimento justamente para essas vítimas que estão assentadas. Então, a gente consegue imobilizar o paciente dentro do veículo para depois a gente fazer a remoção. E no caso de, tipo assim, de risco iminente de morte, o paciente sentado lá, aí tipo, o carro vai cair, aí não dá, não dá tempo de colocar. Primeiro, aí você não vai olhar primeiro se tem risco de lesão ou não. Primeiro você vai tirar ele para depois você fazer qualquer tipo de atendimento. Tá. Aí o condutor do veículo deve ser orientado para evitar freadas bruscas, né? O condutor do veículo do transporte e manobras que provoquem balanços exagerados. Por quê? Qualquer desvio inadequado, qualquer movimento brusco, esse paciente pode ter uma lesão grave, né? Principalmente de coluna. Qualquer excesso de velocidade, então, deve ser evitado, especialmente por causa do nervosismo ou pressa em salvar o acidentado. Então, no abafamento, né, de ajudar, de fazer tudo rápido, você pode se envolver num acidente de trânsito e piorar o quadro de quem já é acidentado e se tornar uma vítima também. O excesso de velocidade, ao contrário, pode fazer novas vítimas, né, que é o que eu já falei. Se for possível, deve ser usado o cinto de segurança no acidentado, tá, gente? Quem está dirigindo, sem sombra de dúvida. O transporte de acidentado deve ser feito por equipe especializada em resgate, né? Mas, gente, dependendo do caso, né, a gente não vai ter a opção de chegar
um cuidado especializado. O transporte realizado de forma imprópria pode agravar as lesões, pode provocar sequelas irreversíveis ao acidentado, e a vítima somente poderá ser transportada com técnicas e meios próprios nos casos onde não é possível contar com a equipe especializada de resgate. Então, ou seja, por exemplo, se está eu e mais uma pessoa fazendo uma caminhada num local mais ermo, aí a pessoa vai e faz uma entorse, por exemplo, cai, faz uma entorse, por exemplo, do tornozelo. Ele não vai conseguir andar direito, mas comigo, apoiando ele vai conseguir andar com um pé e com o pé machucado ele vai pulando. Nesse caso, é uma pessoa de apoio, né? Que seria isso aqui, por exemplo. Nesse caso, a gente não tem nenhuma equipe especializada por perto, mas a gente pode auxiliar a vítima, né? Então, como que seria esse aqui? Uma pessoa de apoio. A gente vai passar o braço em torno da cintura da vítima e o braço da vítima ao redor do seu pescoço. Feito isso, gente, a gente está dividindo o peso da vítima, tá? Isso aqui serve para a vítima inconsciente? Não, por quê, gente? Porque a vítima inconsciente ela não vai dar conta de segurar o corpo ereto, né? Nem de dar nenhum passo. Então, isso aqui é só para a vítima consciente, acordada. Uma pessoa nas costas, nesse caso de vítima inconsciente, tá? Aí a gente vai dar as costas para a vítima. Eu passo um videozinho para vocês aqui, gente, também para mostrar como que funciona, tá bom? Depois, para vocês terem uma ideia melhor. Então, a gente vai passar os braços dela ao redor do pescoço da vítima e vai inclinar para frente e vai levantar essa pessoa. Então, ou seja, é como se você fosse colocar essa pessoa de cavalinho, né? Só que ao invés dela ficar com as pernas nas suas costas, dobradas, né, entre a sua cintura, ela vai ficar totalmente ereta atrás de você. Duas pessoas de cadeirinha. Quem nunca brincou de cadeirinha quando era criança, gente? Esse aqui é um tipo de transporte também que a gente consegue fazer, tá? Só, gente, que ressalvo também que esse tipo de transporte aqui é quando não tem risco de lesão, tá? Principalmente de coluna. Aí a pessoa caiu, não está conseguindo levantar, não consegue fazer sozinho, não consegue sair sozinha de onde está. A gente não tem o equipamento, a gente pode fazer isso aqui. Às vezes a pessoa mora num local que é muito estreito a passagem, então para a gente passar com algum equipamento é ruim. Então a gente mesmo às vezes consegue carregar essa vítima até a rua, por exemplo, e de lá colocar no carro, de lá chegar numa ambulância, que seja. Então, a gente faz uma cadeirinha, né? Fazendo o enlace dos braços. A vítima passa os braços ao redor do pescoço, né? Dos dois socorristas, né? Das duas pessoas que vão estar fazendo essa cadeirinha. E aí a pessoa vai sentada, vai como se ela fosse sentada mesmo numa cadeira. Duas pessoas segurando pelas extremidades, né? Claro que a mais forte vai ser essa que vai estar segurando o tronco, né, gente? E a segunda pessoa que está segurando os braços, as pernas, vai só dar um leve mesmo. E aí, geralmente, é quando tem alguma lesão, principalmente nas pernas, tá? Na região na região abdominal, principalmente, nas pernas não, na região abdominal, em que que a gente não consegue tirar a pessoa sozinho, tá? E que não dá para esperar o SAMU ou o que quer que seja. De 3 pessoas, uma segura a cabeça e costas, a outra cintura, parte superior das coxas, e a terceira, a parte inferior das coxas e das pernas. Os movimentos das 3 pessoas devem ser simultâneos, para impedir deslocamento da cabeça, coluna, coxa e pernas. Então, nesse caso aqui, gente, seria quase que uma movimentação em bloco. No caso de 4 pessoas, semelhante ao de 3, só que a 4ª pessoa ela vai mobilizar a cabeça da vítima, impedindo qualquer tipo de deslocamento. Nesse caso aqui, gente, é principalmente quando a vítima está inconsciente, tá? Então, a gente não tem uso de uma prancha nem nada, mas você vê que a vítima
não tem, não tem risco de lesão. Então, esse aqui é o transporte mais fácil, porque não vai ficar pesado para todo mundo. E aí, os métodos de transporte de uma pessoa só socorrendo, né? Que a gente tem um transporte de apoio, né? Que é esse daqui, que é esse primeiro aqui, de uma pessoa socorrendo. Aí eu coloquei descrito ali para vocês, que aí pode ser tanto assim quanto nas costas. O transporte de bombeiro, que eu queria falar com vocês, que aqueles ali eu já citei. Que primeiro a gente vai colocar o acidentado em decúbito ventral, aí depois a gente ajoelha com só um joelho e com as mãos passando sobre a axila do acidentado, a gente levanta e fica de pé de frente para ele. Então, olha para vocês verem a figura, gente. Esse tipo de transporte, a gente fala que é o transporte de bombeiro. Por quê? Porque aqui é uma pessoa só segurando a outra pelas costas, tá? Quando a pessoa está lá, a vítima está lá inconsciente, por exemplo, no caso de incêndio, no caso de gases tóxicos, e aí a gente tem que sair procurando a vítima nos cômodos da casa, por exemplo, e a gente acha essa vítima, mas só tem uma pessoa. Então, o tipo de resgate que a gente faz é o transporte de bombeiro, que a gente fala, né? Que a gente vai carregar essa vítima, vai conseguir colocar ela nas costas e vai levar ela. Esse transporte ele pode ser aplicado, então, no caso de fratura, de lesão grave, é um meio de transporte eficaz e muito útil, principalmente quando é para tirar a vítima rápida, né, do local. Se puder ser realizado por uma pessoa ágil e fisicamente capaz. Por quê, gente? Porque quanto mais rápido a pessoa for e mais forte ela for, melhor para ela conseguir, né, suportar o peso da vítima e também para sair rápido dali. A gente também, gente, tem um transporte que se chama transporte de arrasto e lençol, né? Que a gente põe a vítima no lençol e aí segura as duas pontas, né, de uma extremidade do lençol, de um cobertor, de lona, o que quer que seja. A gente apoia a cabeça da pessoa, né, para não batendo. Suspende um pouquinho só para arrastar a pessoa, então, né, para o local desejado. Ou seja, por exemplo, a gente está próximo de um barranco. E aí, essa pessoa, a gente precisa tirar ela dali para a gente fazer os primeiros socorros. Então, o que a gente faz? A gente faz esse transporte de arrasto de lençol, em lençol. A gente coloca a vítima, então, né, num local para a gente conseguir arrastar ela dali, para ficar de uma forma mais facilitada para todo mundo. Então, a pessoa que ela vai prestar esse tipo de primeiros socorros, a gente coloca por trás, né? A gente passa as mãos sobre as axilas do acidentado, então a gente vai pegar a pessoa por trás e vai puxar ela pelas axilas, né? Essa manobra deve ser feita apenas em situações de extrema urgência. Por quê, gente? O risco de lesão também é muito grande. A gente tem o método de transporte também feito por duas pessoas, né? O transporte de apoio. Da mesma forma que a gente vê aqui, ó. Da mesma forma que a gente vê aqui, por duas pessoas, né? Aí fica cada um de um lado. Aqui a mesma coisa. A gente tem transporte também pelas extremidades, que é uma das pessoas que estão prestando os primeiros socorros, segura com os braços o tronco da vítima, e aí passa por debaixo das axilas também, né? Então a gente vai fazer aquele tipo de transporte pelas extremidades, que é o mesmo desse daqui, ó. Esse daqui, só que primeiro você vai pegar pelas axilas do paciente, né? Você vai pegar, o braço vai estar aqui em cima, ao invés de estar aqui no abdômen, vai estar aqui em cima, nas axilas. O transporte ao colo, que a vítima ela é abraçada e levantada de lado até a altura do tórax, né, das pessoas que estão socorrendo. E aí o acidentado pode ser um fraturado ou um luxado de ombro superior ou inferior. Membro afetado deve sempre ficar para o lado do corpo das pessoas que estão socorrendo. Por quê?
porque aí quanto mais próximo tiver, mais mobilizado ele vai ficar. E aí, eu já mostrei também na figura. O transporte de cadeira também é o que eu já mostrei para vocês, que dá para fazer tanto numa cadeira comum, quanto fazer a cadeira com os braços. O transporte de maca, que é o que nós já conhecemos, né? Que é o transporte comum, que a gente coloca o paciente na maca. O método de transporte feito por 3 pessoas. A gente vai ter também todos esses transportes que nós já abordamos aqui. E aí, aqui eu queria trazer para vocês alguns exemplos de improvisação de maca, o transporte de vítima. Peraí. Uai, se a gente tiver aula presencial, todas as aulas a gente vai fazer na prática, gente, desde o início. Só que não deram, eles não sabem quando que vai voltar, não. Então, alguns exemplos de improvisação, né, gente? Como eu já tinha falado com vocês. Cabos de vassoura, galhos resistentes de árvore. Ô, Simone, eu vou mostrar para vocês uns vídeos, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Cano, porta, tábua, prancha, cobertor, paletó, camisa, lençol, lona, tira de pano, saco de pano, corda, barbante, cipó e uma série de materiais são adequados e de utilidade para se improvisar uma maca, tá? Eu vou fazer um vídeo para vocês, para a próxima aula eu vou ver se eu consigo trazer de uns tipos de improvisação de transporte de vítimas, tá? Vara, cabo de vassoura, cano, galho, a gente pode introduzir, né, em 2 paletós. Então, quando a gente tem, por exemplo, um paletó, gente, a gente consegue colocar de um lado no outro, dentro da roupa do paciente, a gente consegue improvisar para fazer tipo como se o paciente vestisse aquele paletó e a gente coloca o cabo de vassoura lá dentro. Então, a gente consegue levantar o paciente por aquilo ali. É muito legal, eu já precisei fazer isso uma vez, mas é porque o local era de muito difícil acesso. Então, a gente fez isso só para a gente testar mesmo como que seria. E aí a gente consegue fazer isso. Então, a gente sempre tem que tomar o cuidado de colocar as roupas viradas do lado avesso, tá? Porque, dependendo do tipo da costura, gente, a gente pode fazer algum tipo de lesão na pele do paciente. Principalmente se for idoso, né, gente? Que qualquer machucadinho, qualquer batidinha já rasga a pele, que a pele deles é muito sensível, fica parecendo papel e sangra muito. Cipó, corda, barbante, arame, de qualquer tamanho a gente pode trançar também, entre bastões rígidos, por exemplo, e aí a gente forma uma espécie de rede. Manta, cobertor, toalha, lona, a gente pode dobrar também sobre bastão. E aí a gente consegue fazer também isso aqui, ó. Ai, cadê? Ai, cadê? Deixa eu ver se tá aqui, gente. Ai, não vai estar aqui. Eu coloquei como uma figura e não coloquei a figura aqui, né? Ô, gente, mas enfim. A gente consegue fazer com esse tipo de material, por exemplo, que é coisa que às vezes a gente acha na casa da pessoa, a gente acha na nossa casa, perto da gente, ou no mato mesmo, por exemplo, a gente consegue pegar galho, essas coisas, e a gente consegue improvisar, tá? Para a gente facilitar esse transporte. Porque às vezes, para a gente carregar o paciente, a gente não vai dar conta. Mas se você fizer, por exemplo, tipo como se fosse um balanço, para você carregar o paciente, você vai dividir o peso, né, com outro socorrista e vai ficar mais fácil. Eu vou trazer para vocês algumas formas que é muito legal e que a gente pode fazer se precisar, tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida? Claro que é muito difícil essa matéria, né, para falar só para falar assim. Mas eu vou trazer para vocês um vídeo que vai fazer com que vocês entendam um pouco melhor. Deixa eu só pegar aqui. Quem quiser falar alguma coisa, a gente pode falar, tá?
perguntar. Então, Cateline, não é que é muito difícil, mas a gente fica É porque imaginando você tem que como ficar que tem que imaginando, fazer. né? Isso, Exatamente, você tem que ficar imaginando. isso. Isso aqui é ruim. Então, por isso que é bom o vídeo, que aí tem uma ideia, uma noção melhor, né? Vou começar a fazer isso com meus meninos aqui em casa. Não, mas aí você não prende eles não, tá? Coloca eles lá presos lá, não sei não. Ai, Ao uai, eu aí. preciso ter uma noção, uai, do que é carregar uma pessoa com um lençol, com um cabo de vassoura. É, O mas você problema é que a pega nossa eles, imaginação nem sempre é igual ao real. Aí vai que a gente imagina algo errado. Aí eu vou ter que ver é os vídeos dela. isso é verdade. Peraí que eu tô achando aqui o vídeo, gente. Gente, pelo amor de Deus. Ô, gente, eu não tô achando aqui. Meu filho falou que não vai querer, não, professora. Não. Ô, gente, vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar continuidade nesse assunto na próxima aula. Aí nós vamos começar com os vídeos que eu vou fazer para vocês e um vídeo que eu vou pegar aqui da internet, que é um que eu já tenho específico, só que eu não tô achando ele aqui, porque ele é do YouTube, mas é um específico, que ele tem todos esses tipos de transportes, para ficar mais fácil para vocês. E aí, na próxima aula, nós vamos estudar sobre isso, tá? Nós vamos aprofundar mais sobre isso para tirar as dúvidas de vocês, porque ficar imaginando como que pode ser realmente é muito complicado. Vocês querem falar alguma coisa? Não, professor, eu acho que as dúvidas que a gente tiver, assim, ou os problemas de imaginação, eu acho que com o vídeo vai solucionar. Aí a gente aguarda até a próxima aula. Exatamente. Ok. Gente, então nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer um intervalo de 15 minutos e a gente já vem para a aula de saúde mental, que também vai ser bem falatória. Né? Que todo mundo curioso, muitas dúvidas, muitas curiosidades, e hoje tem mais sobre Freud. Ah, essa Tá daí a bom, gente gente? fica até mais acordado. Hã? Não, Tudo esse que Freud vai aí deu o que deu, viu? Gente, A mas gente fica Freud até mais acordado nessa aula. A gente gosta de interagir. Então, aí ela é muito legal, né, gente? Vocês gostaram da aula A gente passada, gosta né? de falar, né, Aquila? Ô, Oi? Caterina, eu não estava na aula passada, mas aí eu fui fazer atividade. Pra te falar a verdade, esse Freud aí, sei não. Ele tinha problema, não tinha? Tinha demais aí. Eu também Dois, acho. Mas até que doidinho. assim, tem coisa que Que faz faz sentido, sentido. né, Faz gente? sentido. Mas, tipo Mas assim, ele sei não. viajava muito, né? É. Gente, então aqui, ó. Agora são 3h02. 3h15 a gente volta. Não atrasem, por favor, tá? Ok. Tchau, tchau. Tchau.